Vou tratar desse assunto, faço questão de voltar a esse assunto falado pelo senador Lindbergh, pela senadora Gleisi, por mim, através de aparte. Mas antes disso, senhor presidente, eu que ocupei essa tribuna nos últimos dias para denunciar algumas ações, alguns projetos encaminhados ou apoiados pelo presidente temporário em exercício Michel Temer, falei da PEC 241, que é a PEC da maldade, aquela que limita os gastos públicos e, ao limitar os gastos públicos, promoverá, sem dúvida nenhuma, uma queda significativa de recursos, sobretudo para as áreas sociais nos próximos anos, na saúde, da educação. A PEC que prevê a possibilidade, tão somente, a partir do ano que vem, os gastos públicos serem idênticos ao que foram gastos no ano anterior, acrescido somente da inflação. É grave. Nós teremos muita oportunidade para debater essa matéria e espero que as senhoras senadoras e os senhores senadores se sensibilizem e percebam a tempo o mal que isso poderá causar ao nosso país. E não adianta vir dizer que é uma PEC necessária para enfrentar um momento difícil nas contas públicas. Nós todos sabemos que o Brasil passa por um momento difícil na economia e que quem sofre um reflexo profundo nessa crise econômica é, sem dúvida nenhuma, o setor público, a arrecadação, que vive um momento de queda quase que permanente. Entretanto, é necessário dizer que grande parte dos gastos públicos são reservados ao pagamento ou dirigidos ao pagamento da dívida pública, uma dívida que aumenta de forma desproporcional por conta da manutenção dessas elevadíssimas taxas de juros em nosso país. Mas esse tema nós iremos conversar bastante. Falei ontem também a respeito da medida provisória 714, uma medida provisória ainda encaminhada pela presidente Dilma, mas aprovada que foi essa semana na Câmara dos Deputados, aqui chega completamente desfigurada. A medida 714, uma das formas de enfrentar a crise econômica e de atrair capital externo para o Brasil, ela amplia a possibilidade da presença do capital externo nas empresas aéreas brasileiras, portanto, que operam no espaço aéreo brasileiro, dos 20% atuais que a lei prevê para 49%. Podendo chegar até 100% em caso de reciprocidade. Reciprocidade. O que a Câmara aprovou? 100%. Sem nenhuma contrapartida. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso não existe nas democracias, nos países mais desenvolvidos, isso não existe nos Estados Unidos, no Canadá, na União Europeia, em vários países do mundo. Abrir o nosso espaço aéreo para empresas estrangeiras 100% sem qualquer contrapartida. O que é isso? Mas eu espero, confio muito que semana que vem essa casa possa modificar esse aspecto. Agora, lamento, e isso não vai passar em branco, porque o presidente temporário em exercício, Michel Temer, antes de assumir a presidência temporariamente, ele fez um compromisso de apoiar a abertura 100% do espaço aéreo brasileiro às empresas estrangeiras. Mas hoje, senhora presidente, senhores senadores, eu venho à tribuna para falar de uma outra medida provisória, essa, senadora Fátima, assinada agora recentemente, medida provisória 735, que nada mais faz do que abrir o caminho para a privatização da Eletrobras. A medida estabelece que a União pode fazer licitação para a transferência de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia por até 30 anos. O objetivo é se livrar até o final do próximo ano de parte dos ativos da empresa. E um dos principais alvos não é a empresa de energia do estado de Goiás, não. Um dos principais alvos do governo são as distribuidoras do norte do país, que atuam nos estados de Rondônia, no estado de Roraima, Acre, no meu estado do Amazonas, através da empresa Amazonas Energia, e também estão na lista as empresas dos estados do Piauí e do estado de Alagoas. Essa intenção
de privatização está clara no edital de convocação dos acionistas para agora, o próximo dia 22 de julho, aqui em Brasília. O primeiro item da ordem do dia será, aspas, a aprovação da venda até o final de 2017 do controle acionário das distribuidoras subsidiárias da Eletrobras, que tiveram a prorrogação de suas concessões aprovadas, fecham aspas. A privatização da distribuição do setor energético na minha região e no meu estado. É mais uma medida, sem dúvida nenhuma, lesa pátria deste governo contra a nossa soberania, além de causar o desemprego e de precarizar as relações de trabalho. A venda dos ativos não garantirá a prestação de serviço eficiente à população. Pelo contrário, eu digo isso com muita propriedade e baseada na realidade. Pelo contrário, as privatizações no setor feitas no Norte foram acompanhadas de uma redução na qualidade do serviço prestado. E eu aqui me refiro aos casos das empresas do Maranhão, a Semar, e do Pará, a Celpa. Ambas tiveram que ser privatizadas 2 vezes e o governo teve que socorrê-las em 2 ocasiões. Hoje são uma das piores empresas prestadoras de serviço do Brasil. Prestam um péssimo serviço à população. Estão entre as piores, repito, senadora Fátima, de todo o Brasil. Mas é isso que querem fazer. Querem entregar as nossas distribuidoras ao setor privado. As distribuidoras do Norte jogam um papel fundamental na nossa soberania, uma vez que leva a cidadania às regiões de fronteira, além, é claro, de promover o desenvolvimento da Amazônia. Ou seja, não se trata de uma mera questão comercial. Energia elétrica na Amazônia é uma questão de soberania nacional. Essa medida provisória mostra mais uma vez o descompromisso desse governo com as regiões mais pobres do país. Pode promover na Amazônia um cenário extremamente perigoso. Empresas estrangeiras controlando e tendo acesso a 104 localidades na Amazônia. Isso é muito grave, senhora presidente. Não se justifica tomar tal atitude por causa da incompetência de gestores que levaram as empresas para o endividamento. Elas só têm prejuízo por causa da ingerência política. É preciso investir na eficiência técnica gestacional. É preciso isso e não privatizar. Eu uso para comparar a privatização como exemplo a forma como um médico trata um paciente. Sabendo o médico que a doença é de difícil tratamento, ele resolve dizer é melhor matar do que curar. É isso que estão fazendo, porque a privatização na nossa região não dá certo. Imagina, Vossas Excelências, nós que temos um interior pouco habitado, mas as pessoas que lá habitam necessitam da região. E se você tirar essa distribuidora, a distribuição, por exemplo, da energia no mercado rentável, lucrativo, que é o mercado de Manaus, quem é que vai bancar os serviços no interior? Mais uma vez, o Orçamento Geral da União não banca, senhora presidente. Mas, dito isso, senhora presidente, eu quero rapidamente, antes de deixar a tribuna, de falar a respeito desses episódios que vêm acontecendo nessas últimas semanas. O senador Lindbergh leu a nota da bancada dos senadores e senadoras do Partido dos Trabalhadores, de apoio e solidariedade à senadora Gleisi. Senadora Fátima leu a nota da própria senadora Gleisi, encaminhada a essa casa. Eu tive a oportunidade de aparteá-los também. Mas dizer que, nesses últimos dias, nós estamos vivendo um momento de muitas revelações e acontecimentos. Acontecimentos igualmente drásticos e impactantes. Hoje pela manhã, como foi dito, foram à casa de uma senadora sem uma ordem da Justiça Superior desse país para fazer busca e apreensão, como disse o senador Eumano, repetindo o que já fizeram anteriormente e que foi questionado pelo Senado Federal. E com ordem de prisão ao marido da senadora Gleisi Hoffmann, ex-ministro Paulo Bernardo. Sobre as investigações que envolvem o ex-ministro Paulo Bernardo, eu tenho muito pouco a dizer, senadora. Não conheço, senadora Fátima. Não tenho domínio dos fatos, por isso não posso me pronunciar com profundidade. O que posso dizer é que todos nós apoiamos
todas as investigações. Porém, entendemos que o limite das investigações, hoje eu respondi exatamente assim à imprensa que me procurou. Se eu acho que tem que haver limite nas investigações, eu disse, o único limite que tem é a própria legislação. Porque se a legislação foi obedecida, a injustiça não será cometida e a investigação continuará sem nenhum prejuízo. Então, eu acho que as coisas começam a não dar certo quando se passa dos limites legais, dos limites institucionais. Vejamos o exemplo do ex-presidente Lula, e nós travamos um debate intenso aqui neste plenário, quando divulgaram rapidamente uma gravação entre um ex-presidente da República e a atual presidente Dilma. Nós subimos à tribuna e dissemos, não somos contra a Lava Jato, o que somos contra são esses abusos cometidos. E muitos na época, não, tem que divulgar. Veja, senhora presidente, o fato recentemente foi enviado para a instância inferior da justiça do país, com a exclusão daquela gravação, porque foi o ministro do Supremo Tribunal Federal que a considerou ilegal, que não pode ser usada, mas foi. De que forma? Divulgada para quê? Para criar um fato político. Então, eu lamento muito que isso esteja voltando a acontecer no país, porque vejam o que aconteceu, os episódios acontecidos no dia de ontem. Primeiro, uma pessoa é assassinada ou se suicida no estado de Pernambuco. Uma pessoa envolvida numa operação chamada de Operação Turbulência. E eu aqui me refiro ao senhor Paulo César de Barros Morato, que foi encontrado morto em um hotel na cidade de Olinda, região metropolitana do Recife. Segundo as primeiras investigações, dão conta que ele teria se suicidado, mas é preciso aprofundar para saber se de fato foi suicídio ou se foi assassinato. Esse senhor que tinha a prisão preventiva decretada, porque, segundo as denúncias, atuaria como laranja de um possível esquema criminoso em Pernambuco, que envolvia o ex-candidato a presidente da República morto em plena campanha eleitoral, ex-deputado, ex-governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Essa pessoa que estava com a prisão decretada aparece morta. Ficamos sabendo também, eu hoje pela manhã, mas soube que a divulgação já se deu na noite de ontem, presidenta Fátima, na noite de ontem, de um vídeo que mostra uma gravação entre empresários, empreiteiros, lobistas e um deputado federal, um ex-senador, ex-deputado federal, presidente nacional do PSDB. Uma gravação, segundo o noticiário, de outubro de 2009. Outubro de 2009, nós estamos em 2016. De uma denúncia que foi feita pelo senhor, pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que fez a denúncia ainda no ano de 2014, quando preso estava, decidiu pela delação premiada, fez denúncias de desvio de recursos públicos da Petrobras por vários diretores, partidos políticos, e disse também que o presidente nacional do PSDB havia recebido 10 milhões de reais para paralisar uma CPI que funcionou no Senado Federal, no Congresso Nacional, a CPI da Petrobras, no ano de 2009, que tinha como objetivo investigar a possibilidade da existência de superfaturamento nas obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Pois bem, essa denúncia, fizeram de tudo para secundarizá-la, absolutamente de tudo, mas nunca apareceu e nem nós sabíamos da existência de um vídeo muito forte, que existe desde 2009, segundo os noticiários, foi divulgado agora com exclusividade pela TV Globo e pelo G1,
que é o portal da Rede Globo também, e que mostra a conversa do deputado Eduardo da Fonte, Dudu da Fonte, o ex-deputado, ex-senador Sérgio Guerra, que era presidente nacional do PSDB, com Fernando Baiano, um lobista que também fez delação premiada, está, salvo engano, cumprindo prisão domiciliar, e com a presença de vários outros grandes executivos, o então presidente da Queiroz Galvão, Ildefonso Colares Filho, Ayrton Medeiros, representantes da Galvão Engenharia e tantos outros. Então, são esses fatos, eu concedo a parte a Vossa Excelência, só apenas concluindo, são esses fatos, senadora Fátima, que vieram a público, e que precisam ser investigados. Agora, nós temos que saber até onde e por que um fato passa a ter uma grande relevância em relação aos demais, que, na minha opinião, são gravíssimos. Concedo a parte a Vossa Excelência. Senadora Vanessa, eu, primeiro, quero aqui afirmar a convicção que a gente tem da importância dos processos de investigação em curso no nosso país, seja através da Operação Lava Jato e outras, até porque, segundo as delações do senhor Sérgio Machado, ele, enfim, ali ressaltava que essas denúncias de corrupção vêm desde a década de 40. Então, esses processos de investigação em curso, mesmo que aqui e acolá cometa excessos, ou equívocos, mas nós não podemos deixar de reconhecer que esses processos de investigação cumprem um papel muito importante, que é invadir as entranhas da relação entre a política e as empresas. Isso tudo, Vossa Excelência concorda comigo, nasce desse sistema político eleitoral viciado, deformado, esclerosado, que permite o financiamento privado de campanhas. Aliás, algo que a partir de 2016 não será mais permitido, mas até então o processo eleitoral se alimentava disso. E, ao se alimentar disso, o que foi que a gente viu? Viu exatamente florescer a promiscuidade entre o público e o privado. Tanto é que os grandes escândalos têm como origem o chamado financiamento empresarial a partidos e campanhas. Vale ressaltar que tanto o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, como o partido de Vossa Excelência, o PCdoB, há tempos que luta por uma reforma política ampla, profunda, séria, começando exatamente por acabar com o financiamento empresarial, começando por a gente introduzir o financiamento público exclusivo de campanha, para que a gente possa ter campanhas eleitorais no Brasil, onde prevaleça a ideia, o debate, e não como tem sido, campanhas muito mais de marketing, midiáticas, com toda a pirotecnia, etc. e tal. Segundo, senadora Vanessa, quero aqui, mais uma vez, dizer do quanto nós não tememos as investigações, porque há de se reconhecer o quanto os governos Lula e Dilma contribuíram para com o combate à corrupção no nosso país, pelo quanto investiram, pelo quanto respeitaram a autonomia e incentivaram o papel das instituições do Estado brasileiro no processo investigatório e, consequentemente, no combate à corrupção e, consequentemente, no combate à impunidade. Agora, o que nós queremos, mais uma vez, aqui colocar, que quaisquer que sejam as investigações, elas não podem se afastar de maneira nenhuma do marco da lei. Elas têm que serem realizadas com toda isenção e com o devido respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Por exemplo, o caso hoje da senadora Gleisi, o seu marido vai ter a oportunidade de se defender
mas entrar num apartamento funcional, residência de uma senadora da República, com a presença dos seus filhos, isso é algo que merece o nosso repúdio. O nosso repúdio, né? Agora, eu quero, portanto, aqui, para concluir, dizer a Vossa Excelência, deixar aqui muito claro, nós não somos contra nenhuma investigação, muito pelo contrário. Quanto mais investigações, melhor, desde que seja assegurado o direito de defesa das pessoas. As pessoas têm direito de se defender nos fóruns adequados. Se for inocente, que seja inocentado. Se for culpado, que responda de acordo com os rigores da lei. E, por fim, colocar, senadora Vanessa, que os que pensam que fatos como esse terão reflexos na Comissão Especial de Investigação, a ponto de intimidar ou causar constrangimento aos senadores e senadoras que têm clareza que a presidenta Dilma não cometeu crime nenhum de responsabilidade e, portanto, tem feito a defesa da presidenta Dilma, podem que ficar certos que nós não vamos baixar a cabeça, nós não vamos esmorecer. E nós continuaremos a contar com a participação da senadora Gleisi, pela sua competência, pela sua seriedade, uma parlamentar, repito, que tem dado uma grande contribuição na luta em defesa da democracia, na luta em defesa dos direitos do povo brasileiro, dos trabalhadores e trabalhadoras deste país. Por fim, quero aqui mais uma vez lembrar, a presidenta Dilma não está sendo investigada em nenhum processo que diga respeito à questão de corrupção, nenhum. Ela não está em lista nenhuma. Ela, repito, ela não responde a nenhum processo de investigação por improbidade administrativa, por corrupção ou por ilícito. Tanto é que os crimes que estão sendo imputados a ela, na tal comissão especial aqui de investigação, a pedalada fiscal, o Plano Safra e a edição de decretos que dizem respeito às suplementações orçamentárias. Daí a nossa convicção da inocência da presidenta Dilma. E mais do que isso, daí, senadora Vanessa, a quem eu destaco aqui e também homenageio pela posição combativa, competente, corajosa, idealista que Vossa Excelência, enquanto representante do Partido Comunista do Brasil, tem desempenhado nesse momento dramático, inclusive na Comissão Especial de Investigação, porque nós continuamos com a convicção de que mais do que defender uma presidenta honesta, de que mais do que lutar contra uma grande injustiça, que é afastar uma presidenta honesta, íntegra, que não cometeu crime de responsabilidade, que não cometeu crime de corrupção, mais do que isso, é o compromisso com a democracia, é o compromisso com a Constituição, é o compromisso com o Estado democrático de direito, inclusive, olhando para que esse país não venha passar por um dos maiores retrocessos do ponto de vista político e social da sua história, se o presidente biônico se tornar presidente definitivo. A senadora Gleisi, mais uma vez, a nossa saudação em forma de solidariedade e de respeito. E dizer a ela que estamos aqui ao lado dela e que, com certeza, ela vai continuar no exercício do seu mandato parlamentar, seja na Comissão Especial de Investigação, seja aqui no plenário dessa Casa, na trincheira da luta em defesa da democracia e dos direitos do povo brasileiro. Eu agradeço, senadora Fátima, e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento, que, sem dúvida nenhuma, muito engrandece, mesmo porque eu comungo com os pensamentos de Vossa Excelência. E, para concluir, senador Paulo Paim, dizer também que a nossa convicção, a nossa posição
na comissão, na defesa da presidente Dilma, porque, veja, se crime ela tivesse cometido, ela não estaria ali, eles não estariam tão enrolados a debater créditos suplementares, plano safra. É porque esse foi o único caminho que encontraram para arrancar o poder de quem foi eleito democraticamente. E por que arrancar o poder de quem foi eleito democraticamente? Nós temos dito isso na tribuna. 2 são os objetivos. O primeiro é parar a Lava Jato. O segundo é tirar direitos de trabalhadores, é privatizar o nosso país, as nossas empresas, aquelas empresas que nos dão a esperança de que a gente possa se desenvolver dentro do ambiente de distribuição de renda e de inclusão social. O senador Paim tem denunciado isso dia a dia, hora a hora, das tribunas e dos microfones desse Senado Federal. Então, senadora Fátima, continuaremos, mesmo porque a gente diz, a gente desde o início tem dito, nada nos desviará dos nossos objetivos na comissão, que é provar que a presidente Dilma não cometeu crime nenhum. E, ao final de todo o processo, se não houver a sensibilização de um número significativo necessário dos senhores e senhoras senadoras, e eles decidirem por afastar definitivamente a presidente, eles vão ter que carregar consigo um carimbo deste tamanho que promoveram um golpe no Brasil. Um golpe que não teve nenhum tanque na rua, que não teve nenhuma arma, mas que foi um golpe contra a Constituição, contra o Estado de Direito e contra a democracia. Eu não tenho dúvida nenhuma. E, por fim, dizer o seguinte, que eu fico, às vezes, imaginando como fica a maior parte, senador Paim, da população brasileira, dos trabalhadores, que continuam empregados, mas muito temerosos em perder seus empregos. Penso naqueles que já perderam os seus empregos. Penso na dificuldade que essas pessoas têm de continuar, manter seus filhos na escola, mesmo que pública, tendo que pagar mesmo que meia passagem no transporte coletivo. Como fica a cabeça dessas pessoas quando diariamente vêm tantas notícias de corrupção? É óbvio que essas pessoas se revoltam e não há outro caminho, não há outro caminho nem a possibilidade de uma reação diferente. Gente que passa dificuldade no dia a dia para comprar alimentos para o seu filho. Ouve falar em quantias de recursos que não sabe nem quanto aquilo significa, tamanhos são as quantias. Um delator que devolveu 70 milhões de reais, o outro que devolveu 100 milhões de reais, recursos que não são deles, recursos que é do Estado, que deveria estar sendo aplicado na melhoria do Estado e da condição de vida do nosso povo e da nossa gente. Esse povo é óbvio que se revolta. Agora, o que nós precisamos entender que o que está acontecendo no Brasil, as investigações, não é ruim. E que essa corrupção não é de agora, ela vem de muito tempo. O que precisamos fazer? Investigar e punir os corruptos, dentro de toda a legalidade que o conjunto das leis brasileiras prevê e determina. Aliás, as grandes leis de transparência, da possibilidade de dar mais autonomia ao Ministério Público, à Polícia Federal, vem exatamente desses governos. Aí vem gente que nunca deixou com que uma CPI se instalasse no Congresso falar em moralidade. Não, o momento é difícil. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, toda a crise, ela abre janelas para a construção de um país melhor, de um país livre de corrupção. Mas não podemos permitir que esse momento tão delicado da vida do nosso país sirva para cometer injustiças tão grandes contra pessoas que não mereciam isso. Então, é necessário ter muito cuidado. A senadora Fátima falou aqui do modelo atual do financiamento de campanha. Quando a gente fala em qualquer lugar no plenário, senador Paim, do financiamento público, a gente vê pulo desse tamanho. E a gente diz, vamos mostrar à população que, no fundo, o financiamento já é público, que ninguém dá nada a ninguém de graça. Então, se os grandes doadores de campanha desse país são os grandes empreiteiros, é óbvio que eles querem mais alguma coisa. Veja a notícia de uma das grandes empreiteiras do Brasil, que atua no mundo inteiro. Tinha um banco no exterior, através do qual pagava propina e fazia doações às pessoas para campanhas eleitorais. Aí nós vamos misturar tudo? Quem recebeu a doação
sem saber de absolutamente nada daquele que ajudou a encher os cofres desse banco no exterior, não dá para misturar, não é tudo a mesma coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu me preocupo muito que haja uma manipulação tão forte a ponto de essa Operação Lava Jato virar assim o seu rumo e acabar. Mas eu creio que, como dizem alguns procuradores, a população brasileira tem sido a grande responsável pela manutenção dessas investigações e agora continua atenta e vai poder perceber e acompanhar o que é que está acontecendo no nosso país. Obrigada, senador.